processo de Vanderlei Menezes dos Santos em relação ao crime contra Lucilene Maria Ferrari. Tribunal de Justiça de São Paulo TJSP cautelário nominada criminal 209.638/2022-826.00000 inteiro teor. Acordão. Vistos, relatados e discutidos estes autos de cautelário nominada criminal número da Comarca de Porto Ferreira, em que é requerente Ministério Público do Estado de São Paulo e requerido meritíssimo Juiz de Direito da 2ª Vara Judicial de Porto Ferreira acordam em sessão permanente e virtual da 15ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo proferir a seguinte decisão por maioria de votos. Deram provimento à ação nos termos do acordão. Vencido o segundo juiz desembargador Ricardo Salles Júnior que negava provimento de conformidade com o voto do relator que integra este acordão. O julgamento teve a participação dos desembargadores Gilda Alves Barbosa Diodati presidente e Ricardo Salles Júnior São Paulo 31 de maio de 2022 Poças Leitão. Cautelário nominada criminal Comarca Porto Ferreira, requerente Ministério Público requerido meritíssimo Juiz da 2ª Vara Judicial da Comarca de Porto Ferreira interessado Vanderlei Menezes dos Santos. Impetra o doutor promotor de justiça, que oficiou junto ao Ministério Público do Estado de São Paulo, a presente cautelário nominada criminal objetivando conferir efetivo ativo ao recurso em sentido restrito interposto contra a referida decisão proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Porto Ferreira, que nos autos do processo número tal indeferiu o pedido de prisão preventiva contra o réu Vanderlei Menezes dos Santos denunciado como incurso nos artigos 121 parágrafo 2º incisos 1º 4º, 211, 343 parágrafo único e 347 parágrafo único por 2 vezes todos do Código Penal em concurso material de crimes por ter ele, ao que consta no dia 24 de dezembro de 2019 no período noturno em local incerto na cidade e comarca de Porto Ferreira em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, e por razões do sexo feminino ceifado, a vida de Lucilene Maria Ferrari por motivo torpe e mediante recurso, que dificultou a defesa da vítima ao que parece. Sustenta o digno impetrante, que estão presentes todos os requisitos autorizadores da segregação cautelar estabelecidas pelos artigos 311 e 312, do que se mostra como medida de antecipação de pena, mas ao contrário trata-se meio necessário, para impedir que a colheita das provas fique prejudicada por conveniência da instrução criminal, e ainda eventual aplicação da lei penal. Postula, pois, a concessão de efetivo suspensivo ou ativo ao recurso em sentido estrito interposto, decretando-se então a custódia cautelar de Vanderlei Menezes dos Santos folhas 1 a 14, e o ilustre doutor procurador de justiça em seu parecer de folhas 22 a 25, opinou pelo provimento da ação é o relatório. Nos termos do muito bem lançado parecer do digno representante do parquete de 2ª instância provê-se a presente ação cautelar consoante a seguir se verá. De se observar por primeiro, que a propositura de medida cautelar nominada com fundamento no poder geral de cautela, e na aplicação analógica dos artigos 300, 932 inciso 2º 1019 e 1029 todos do Código de Processo Civil afigura-se, como adequada para pleitear o efeito suspensivo aos recursos originariamente desprovidos deste efeito sendo preciso sempre evidenciar a irreparabilidade da lesão ou dificuldade da reparação. Em outras palavras é preciso vislumbrar o fumus boni juris, e o periculum in mora. O primeiro requisito estaria evidenciado na concessão de benefício diante da existência de evidências de participação do agente nos fatos descritos na denúncia. O segundo no potencial risco à sociedade em face da manutenção da liberdade do denunciado, que ao que consta teria praticado o crime de homicídio duplamente qualificado delito, este hediondo destruição, subtração ou ocultação de cadáver além de fraude processual fato, que gera grande incredulidade na sociedade.
de se observar que o lapso temporal decorrido, em que a data dos fatos, e a do oferecimento da denúncia, se deu ao que consta por ação do agente, que teria destruído e ocultado o cadáver da vítima, sendo necessária a realização de exame de DNA para sua identificação após empenho da polícia para a localização de Lucilene, sendo que ela permaneceu por cerca de 2 anos desaparecida. E consoante bem observou o ilustre representante da douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu muito bem lançado parecer, pelos documentos acostados aos autos, percebe-se que Vanderlei está sendo processado por ter praticado em tese os crimes previstos nos artigos 121 parágrafo 2º, 1º, 4º e 6º, no artigo 211 no artigo 343 parágrafo único, e por 2 vezes no artigo 347 parágrafo único todos do Código Penal em concurso material de crimes. No ato da denúncia em razão da gravidade concreta dos crimes, a Promotoria de Justiça postulou a decretação da prisão preventiva do réu, o que foi indeferido pelo meritíssimo juiz. É certo que os fundamentos da decisão, que indeferiu o pedido de decretação da prisão, serão analisados de forma mais aprofundada quando do julgamento do recurso em sentido estrito. Entretanto, no caso existem o fumus boni iuris e periculum in mora, que autorizam a concessão de medida cautelar. O fumus boni iuris está demonstrado pela natureza dos crimes praticados, e pela violência e gravidade concreta empregada pelo réu. Não bastasse ele pagou uma das testemunhas, para mentir na polícia dizendo que na data do crime, estava em sua companhia. Vale ressaltar que a demora entre a data do crime e o oferecimento da denúncia se deu exclusivamente em razão da ação do réu, que destruiu e ocultou o corpo da vítima, sendo necessária a realização de exame de DNA para sua identificação após excessivo empenho da polícia para a localização do corpo. Já o periculum in mora está caracterizado pelo risco sofrido pelas testemunhas e familiares da vítima com a manutenção do réu em liberdade, fato que só será revertido com o julgamento final do recurso caso o efeito suspensivo não seja concedido. Tal julgamento de mérito sequer tem data para ocorrer. Não se pode exigir que a sociedade fique à mercê de pessoa tão perigosa, que praticou o crime grave, até que o julgamento se efetive. Folhas 24. Portanto, e para os fins, e nos limites restritos da cautelar nominada, e sem que o mérito do recurso em sentido estrito seja invadido, é caso mesmo de emprestar ao recurso o pretendido efeito suspensivo, assegurando-se a garantia da ordem pública e a regular instrução criminal. E a respeito do efeito suspensivo do recurso em sentido estrito, o egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo já teve a oportunidade de se manifestar no seguinte sentido: medida cautelar nominada pleito da Justiça Pública para concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso em sentido estrito interposto. Réu que obteve liberdade provisória em audiência de custódia, a despeito da imputação de cometimento de crimes de roubo em concurso de agentes, e com emprego de arma de fogo, bem como de resistência à abordagem policial. Demonstração de fumus boni iuris, e do periculum in mora, a presença dos requisitos para decretação da custódia cautelar. Medida cautelar nominada concedida, para dar efeito suspensivo ao recurso em sentido estritos até seu julgamento, decretando-se a prisão do acusado, que ainda não foi denunciado. TJSP cautelar, e nominal e nominada criminal. Número tal. 8ª Câmara de Direito Criminal. Relator Elia Mioca. Assim, em razão do potencial perigo que a sociedade pode experimentar com a mantença da referida decisão, que indeferiu o pedido de prisão cautelar em desfavor do ora denunciado, imperiosa a concessão do efeito suspensivo para o recurso em sentido estrito interposto pelo digno doutor promotor de justiça. Ante o exposto, dá-se provimento à ação dos processos para dar efeito suspensivo aqui na descrição. Estes processos até o julgamento deste ratificada liminar. Algumas partes estão bloqueadas.
EJSP cautelário nominada criminal número 205.011-19/2018, 826.00000, oitavo Câmara de Direito Criminal. Gente, é isso mesmo que eu li. Quer dizer que o Vanderlei já tinha praticado roubo à mão em 2018, e teve liberdade provisória em audiência de custódia mesmo tendo sido capturado após ter cometido este delito junto com outros comparsas, e tendo resistido à prisão usando um brinquedão que solta fogo. Minha avó me dizia: minha filha, você vai ver coisa, você vai ver coisa. Se for isso, já deveria estar preso desde 2018, e evitaria que isso acontecesse com Lucilene. Aliás, já deveria estar preso desde a fraude da Porto Aves, que eu relatei em vídeos aqui no canal, não é, gente? Porque pessoas deste comportamento não mudam, e Vanderlei tem um histórico bem sujo. Eu posso dizer isso, porque estudei bem o passado de Vanderlei e muita coisa que descobri deste caso eu ainda não relatei aqui. Mas fiquem tranquilos que tudo que sei as autoridades já foram informadas, e a todas as pessoas que defendem Vanderlei por ter se envolvido nesse caso. Muito agora em breve vai começar a ocorrer as prisões de pessoas, e na minha opinião tem quase uma dezena para ir pro chilindró. Quem mentiu, quem ajudou a mentir, quem encobriu, quem entrou de gaiato. A pipoca vai começar a estourar, e eu tô aqui só esperando. Link na descrição do vídeo. Contribua para o crescimento do canal através da opção Valeu demais abaixo do vídeo. Ou seja membro do canal. Muito obrigada.